Olá, gente querida, tudo bem com vocês? O que acontece após a morte? A morte, na verdade, é uma grande incógnita, um mistério para todas as pessoas. Os ateus, os religiosos, cada um tem uma visão a respeito do que acontece após a morte. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês, à luz das Escrituras, o que acontece após a morte. Bom, em primeiro lugar eu quero falar sobre o que significa a morte à luz da palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8, diz o seguinte: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Bom, o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui é que a morte é a separação do corpo da alma e, ao mesmo tempo, a nossa presença juntamente com o Senhor. A morte significa separação. A morte física é a separação do corpo da alma, mas a morte espiritual é a separação do espírito do homem do espírito de Deus, tá? Então, quando a pessoa morre, o texto aqui deixa claro, o corpo fica na sepultura, porém, o espírito vai habitar imediatamente com o Senhor. Paulo está dizendo, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, essa coisa de ficar dormindo, isso tudo é uma interpretação errada da palavra de Deus, tá bom? A segunda reflexão que eu quero fazer é onde as pessoas ficam depois da morte. E aqui eu tenho que fazer uma separação entre os crentes e os não crentes. Tá? Vamos lá, os crentes. Antes da ressurreição de Jesus, havia um lugar, né, abaixo da terra, que no hebraico é chamado de Sheol. E no Novo Testamento grego é chamado de Hades. Muitas vezes é traduzido por inferno, mas na verdade este não é o inferno definitivo, né? O inferno definitivo na Bíblia é o Geena, né? O lago de fogo. Então, lá em Lucas 16, versículos 22 e 23, a gente vê Jesus contando uma história que não é uma parábola, tá? Um princípio de interpretação, de hermenêutica que você precisa entender é que nenhuma parábola usa de nomes. Aqui são pessoas literalmente que existem, tá? Quando a gente chegar lá no céu, nós vamos encontrar aqui tanto o pai Abraão quanto o Lázaro, né? Eu vou ler o texto para vocês. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, aqui é no Hades, tá bom? Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, este lugar chamado de Hades, ou Sheol, ele tinha um abismo no meio, de um lado ficavam os salvos, do outro lado os perdidos. Aqui, o rico, o homem que nunca se entregou a Deus, está no lado ruim do inferno, né? E ele está vendo lá o pai Abraão e também o Lázaro. Então, por isso que ele está vendo, né? Tanto Abraão quanto Lázaro no seio de Abraão, ou seja, num lugar maravilhoso. Isso antes da ressurreição de Jesus. Depois, após a ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ao ressuscitar, ele levou cativo o cativeiro, tá? Levou todos aqueles que estavam no seio de Abraão para o terceiro céus. Efésios 4, 8 a 10 diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, está falando de Jesus, tá? Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu
é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então Jesus desceu ao Hades, né, ao Sheol, foi lá, tomou as chaves, né, da morte de Satanás, das mãos de Satanás, venceu essa batalha e levou todos os crentes do Velho Testamento para a presença do Pai, lá no terceiro céus. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículos 21 a 23, Paulo diz assim: portanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo, ele estava já, desejando estar com Jesus. Ele dizia: olha, para mim a vida só vale porque eu vivo para Cristo. E se eu morrer é lucro, porque eu vou estar com Ele. Então ele diz agora, se viver na carne, ou seja, se permanecer vivo, traz o fruto do meu trabalho, ou seja, eu continuo podendo partilhar da unção, da visão, da mensagem que Deus me deu com vocês, então eu fico dividido, porque de um lado eu quero fazer isso, mas de outro lado eu quero partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então aqui mais uma vez fica claro que não tem essa coisa de dormir não, gente. O que fica dormindo é o corpo, mas o espírito da pessoa está absolutamente consciente, como a gente vai ver muitas vezes na Bíblia, né? Agora, e os não crentes? Os não crentes, aonde eles ficam quando eles morrem? Eles permanecem no Hades ou no Sheol até o dia da ressurreição final. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ele está falando aqui do juízo final, né, do trono branco, onde aqueles que não se entregaram a Deus vão ressuscitar para serem julgados no juízo final. E isso está lá em Apocalipse 20, de 11 a 14, quando fala do trono branco, né? Diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esse é o inferno definitivo, tá? Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então aqui fala desta ressurreição final, em que todos os perdidos um dia ressuscitarão para o juízo final, e aí vão ser lançados no lago de fogo para ficarem definitivamente longe de Deus. A terceira reflexão que eu quero fazer a respeito disso, antes disso eu quero dizer para você que se você ainda não se inscreveu no meu canal, que vai ser uma honra que você se inscreva, e também vai lá, curte, clica no sininho, e quando aparecer lá as vezes que você quer, coloca todas, selecione todas, porque aí você vai receber as notificações dos vídeos novos que acontecerem. Outra coisa, compartilhe o link desse vídeo lá nos grupos de WhatsApp, porque fica muito mais fácil para as pessoas assistirem. Amém? Bom, e as pessoas ficam conscientes ou ficam dormindo? A gente vê em primeiro lugar na história do rico e do Lázaro, que o rico está consciente, está do lado do inferno, né? Ele pede a Abraão, que está no seio de Abraão, do outro lado, que peça para Lázaro molhar o dedo para que ele tenha a sede mitigada. Ou seja, está todo mundo consciente, tá bom? Lá, isso você pode conferir lá em Lucas 16, versículos 23 a 26. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, diz: Pai Abraão,
tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que de recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Então, fica claro aqui que está todo mundo consciente, então não tem nada de ficar dormindo. Os que estão na presença de Deus estão glorificando, estão numa boa, num estado maravilhoso, e os que estão no inferno já em tormentos. Na transfiguração de Jesus aparecem Moisés e Elias, e eles estão lá absolutamente acordados, ativos e tudo mais. E lá na cruz do Calvário, né, Jesus estava ladeado de 2 ladrões, um deles disse para Jesus, Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse assim, Lucas 23, 43. Jesus lhes respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, ou seja, não tem nada de ficar dormindo, o que dorme é o corpo. Agora, por último lugar, eu quero fazer aqui uma observação, não daquilo que está nas Escrituras, mas de acordo com alguns testemunhos de homens que morreram e que voltaram à vida. Há muitos anos atrás, eu fiz uma entrevista com o pastor João Carlos Marques, que acabou se tornando um grande amigo, um homem que eu admiro demais, ele já está com o Senhor hoje. E o pastor João Carlos Marques morreu e ressuscitou. E ele de fato diz que quando ele morreu, ele viu um túnel muito escuro e lá no fim uma luz. E quando ele foi caminhando para isso, ele então chegou até a presença do terceiro céu, contudo ele não entrou. Ele ficou de fora e enquanto ele estava lá, já consciente, tendo falado com Jesus, Jesus mostrou uma série de coisas para ele, mas do lado de fora ainda. E quando ele ia entrar, Jesus disse, você não pode entrar porque você vai ter que voltar. Ele disse, mas Senhor, por quê? Aí ele falou, você está ouvindo esse barulho? Esse é o som das mulheres que estão intercedendo por você. E elas estão clamando, e ele disse que era um som extraordinário, e ele voltou, e ele disse que a igreja marcha no joelho das mulheres. É um testemunho lindo, você pode conferir, inclusive, no meu canal do YouTube, o testemunho todo, né? Testemunho de ressurreição do pastor João Carlos Marques, mas eu creio que quando a gente morre, a gente vai diretamente para a presença de Deus, e a Bíblia diz que a primeira coisa que acontece quando a gente entra no paraíso é estar diante do tribunal de Cristo, quando vamos ser julgados, não para salvação, porque todos que vão para o tribunal de Cristo estão salvos, mas para galardões, tá? Isso tudo em espírito, tá bom? Bom, gente querida, é isso. Nós demos aqui uma visão a respeito do que a Bíblia diz, do que acontece após a morte. E mais uma vez eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, onde você normalmente compartilha, porque eu creio que muita gente vai ser elucidada das dúvidas, né? Porque tem gente que fica preocupada, pastor, eu vou morrer, eu vou ficar dormindo, eu não vou estar consciente. Não, nada disso é verdade. Nós estaremos imediatamente com o Senhor. Deus abençoe, um beijo no seu coração, compartilhe esse vídeo.